aqui para a gravação da nossa segunda aula, né? Ambiente do lar, agora não é tanto um ambiente hostil, apesar de estarmos vivenciando aí um momento agressivo de nossas vidas, tá? Mas lembre-se, vamos superar juntos, ok? Moçada, essa aula é específica para os meus alunos de curso do Protágoras. Tivemos um primeiro momento em que tivemos a definição do que seria o estudo da termoquímica, definição de entalpia, os tipos de transformação endo- e exotérmica e todos os conceitos básicos que envolvem essa parte da matéria. O que eu gostaria de fazer com vocês agora nessa aula? Nós vamos simplesmente aplicar esses conceitos usando como referência questões abordadas pelo Enem, tá? Bora lá, gente? Olha aí, ambiente, né? Aqui estou aqui com a vestimenta praiana, no entanto, em quarentena. Respeita aqui as pessoas. Moçada, efeitos visuais bem legais, né? Para você se sentir bem aí no aconchego do seu lar, né? Confesso que eu sinto muita falta de estar vendo a galera, né? Vendo assim o pessoal andando de camelo, né? Aquele Lost ali no fundo da sala, aquele movimento de rotação. Mas assim, gente, estamos aqui, né? Eu sempre brinco, mas brincadeiras à parte, mas eu não sou um dos adeptos a gravar aulas para postar em YouTube, em ambientes assim que sejam direcionados a todo o público, porque eu acho que o mais bacana que tem da nossa profissão é o calor humano da sala de aula, da percepção das pessoas que estão ali, o envolvimento que a gente tem, né? E essas gravações acabam perdendo um pouco disso. Mas, em momento de crise, nós estamos aqui para colocar você diante de um desafio. E o desafio nosso agora é estar em casa, estudando e focado, principalmente na matéria. Afinal de contas, não estamos de férias, apesar da vestimenta, ok? Moçadinha, vamos ler o enunciado? Atualmente, soldados em campo, seja em treinamento ou em combate, podem aquecer suas refeições prontas e embaladas em bolsas plásticas utilizando aquecedores químicos, sem precisar fazer fogo. Dentro dessas bolsas existe magnésio metálico em pó, e quando o soldado quer aquecer a comida, ele coloca água dentro da bolsa, promovendo a reação descrita pela equação química. Equação química, magnésio está entrando em contato com a água, formando hidróxido de magnésio, liberando hidrogênio, tá? Bom, galera, olha o detalhe que nós tivemos na nossa aulinha. Calor somado aos produtos representa uma transformação do tipo que? Exotérmica. Então, para que essa reação aconteça com esse nível de balanceamento, nós teremos a liberação de 350 kJ em energia, ok? O aquecimento dentro da bolsa ocorre por causa redução sofrida pelo oxigênio, que é uma reação exo. Aí você vai pensar, realmente é uma reação exotérmica. Mas vamos dar uma olhada aqui no NOx do oxigênio. O oxigênio aqui teria NOx -2, né? E aqui do outro lado, o oxigênio tem NOx o quê? -2. Houve transformação? Não. Lembrando, gente, que essa é uma reação de simples troca ou deslocamento, e obviamente a gente percebe, pelo fato de estar manifestando na forma de substância simples, que as espécies que vão variar o NOx são magnésio e hidrogênio, ok? Oxidação sofrida pelo magnésio, que é uma reação exotérmica. Espera aí, substâncias simples ou humildes, né? Tem NOx 0. Aqui nós temos o NOx do magnésio como +2. Bastaria você pegar aqui esse 2 e subir como carguinha para esse magnésio. Se o oxigênio está indo de 0 para +2, ele está sofrendo uma oxidação, que representa um aumento no NOx, ou perda de elétrons, tá? Além disso, nós temos uma reação do tipo que? Exotérmica. Gente, concorda que essa alternativa, ela atende ao que o exercício está questionando, ok? O que o Enem cobrou aqui? Um pouquinho de oxirredução, né? Atrelada a uma equação termoquímica, que é uma equação que está respeitando você colocar os estados físicos que estão associados a transformações que envolvem energia, entalpia,
e representando a quantidade de energia que está envolvida nessa transformação, ok? Vou marcar a letra B, ó, com bastante ênfase, e o nosso camelo para destacar que você está aqui comigo e não perdeu o foco, ok? Letra B para essa questão do Enem. Galerinha, massa ou não? Top, topzera. Bora para a próxima. Galerinha, essa questão, ela envolve uma análise toda assim, na questão de energia, que a gente vai fazer juntos, mas vamos lá, eu quero focar no que nós estamos estudando. O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias para aproveitar a energia solar com maior eficiência. A energia solar é a maior fonte de energia mundial. Num dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre por segundo. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil porque ela é diluída, distribuída por uma área muito extensa e oscila com horário e condições climáticas. O uso efetivo da energia solar depende de formas de estocar energia coletada para o uso posterior. Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazenada por meio de processos químicos endotérmicos, ok? Que mais tarde podem ser revertidos para liberar calor, considerando a seguinte reação. Gente, observe como ele está escrevendo a reação aqui, né? Ficou faltando a setinha nessa posição, mas metano, mais água, mais calor, formando, seria a posição da seta, CO mais 3 de hidrogênio. Então, estamos diante de uma reação do tipo o quê? Endotérmica, ok? Essa é uma reação endotérmica. E analisando-a como potencial de mecanismo para aproveitamento posterior de energia solar, conclui-se que trata-se de uma estratégia. Gente, qual que seria a ideia, né? Você percebe no texto motivador que ele propõe que a gente poderia fazer uso da energia solar, mas nós temos alguns limitantes para isso, né? E um deles seria exatamente o distanciamento que nós teríamos da produção dessa energia e a fonte de consumo. Então imagine, por exemplo, que você está querendo produzir essa energia num deserto, né? Onde a incidência solar é maior, onde você teria toda uma condição de criar um ambiente que não tivesse, vamos falar assim, impacto ambiental, visual, etc. Só que você estaria gerando aquela energia no ambiente e teria que transportá-la, né, por vias que são diversas até o ambiente onde essa energia teria potencial de consumo, tá? Bom, qual que é a ideia que esse exercício está querendo passar para nós? Nós pegaríamos metano, né, que é o gás natural, né, encontrado, por exemplo, ali quando você encontra fontes de petróleo. Pegaríamos vapor de água, teríamos que ter uma absorção de uma determinada quantidade de calor para fornecer a formação de CO e hidrogênio, tá? Então nós teríamos, por exemplo, a possibilidade de fazer uso da energia solar para fornecer o calor suficiente para que essa reação ocorra. Obviamente, o que o aluno teria que ter a percepção? Que o hidrogênio é um combustível, poderia ser transportado para um outro ambiente e ser utilizado como combustível, por exemplo, em células combustíveis que alimentariam, por exemplo, um carro elétrico, ok? Então, vê se faz sentido, gente. Instalaríamos um sistema reacional desse num ambiente que tem incidência de luz solar, iríamos acumular essa quantidade de energia, né, para depois consumi-la num outro processo em que o hidrogênio seria usado como combustível. Então, deixa eu te dar um exemplo. Promoveríamos essa reação com a incidência de luz para que esses produtos sejam formados na transformação endotérmica e depois usaríamos esse hidrogênio, por exemplo, numa reação de oxidação, em que teríamos um processo exotérmico que teríamos o reaproveitamento dessa energia, ok? Parece brincadeira e, obviamente, eu não quero entrar em questões políticas, mas todo mundo riu, né? Ficou engraçado pela forma que foi colocada, mas você lembra da Dilma falar em estocar vento? A princípio, não sei se ela entendeu bem a ideia do processo, se informaram corretamente, mas assim, defendendo a ideia. Imagine eu utilizando
de um processo de energia eólica para fornecer essa energia para que essa reação ocorra. Nós teríamos a produção de hidrogênio, levaríamos esse hidrogênio para as fontes de consumo e ali faríamos esse hidrogênio ser transformado em energia. Você entendeu a ideia de estocar o vento? Eu faria, em termos reais, a utilização dessa energia eólica para produzir o hidrogênio que lá na fonte de consumo seria transformado em energia. Gente, então você viu que a ideia é muito bacana e ela é satisfatória? Pensando na ideia satisfatória, vamos dar uma olhada então, eliminando A, B, C. Satisfatório, uma vez que a reação direta ocorre com absorção de calor e promove a formação de substâncias, combustíveis, que poderão ser utilizadas posteriormente para a obtenção de energia e realização de trabalho que? Útil. Perfeito, diante a tudo que nós vimos aqui. Marca a letra D com bastante efeito e o camelo entrando, porque a gente está falando aqui de um ambiente de deserto, de incidência de luz. Professor, precisa disso? Não precisa, gente, desculpa. Ok? Vamos para mais uma questão? Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar a água a uma temperatura menor do que o ambiente. Isso ocorre por quê? Moçada, até circulou aí nas redes sociais e alguns videozinhos que foram para o WhatsApp, que o filtro de barro do Brasil é considerado um dos grandes filtros que nós temos aí a nível mundial, tá? Qual que é a ideia de funcionamento em que você pega aqui aquele filtro, né, conhecido aqui no interior de Goiás como moringa, né? Isso é uma terminologia pós-moderna, mas importante para a gente utilizar nesse ambiente. Por que você, ao consumir aquela água, você percebe que a temperatura dela sempre está inferior à temperatura do ambiente? Qual que seria a ideia, né? Então, assim, explicando primeiramente, nós temos um material poroso, essa água iria percolar o poro, chegar à superfície do barro. Obviamente, essa água nesse ambiente está passível de evaporação. Lembrando que a evaporação é um dos tipos de vaporização que nós temos. O que você teria que saber? Vaporização, você está passando do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, nós temos um processo em que você está saindo de um estágio de menor entalpia para maior entalpia. Ou seja, tem que absorver energia. Então, para que essa água sofra evaporação, ela tem que roubar calor do meio. O que nós combinamos na nossa primeira aulinha? Ao roubar calor do meio, você tem que fazer o meio ficar com a temperatura o quê? Menor. Então você esfria o barro, automaticamente a água que está lá dentro, ela vai estar sempre numa temperatura inferior ao que está do lado de fora. Esse é o princípio de funcionamento, então, que nós teríamos de um vasilhame feito de barro, material poroso. Se você observar, é a mesma transformação que aconteceria na nossa pele, né? A transpiração é a forma que nós temos, então, de dissipar esse calor através da evaporação da água que acontece na superfície, ok? Gente, vamos procurar uma alternativa decente, bacana, para a gente se sentir bem, marcar e ver o camelo aparecer? O barro isola a água do ambiente. Não. O barro tem poder de gelar. Galera, eu vou parar a leitura para não agredir as pessoas, não agredir os animais. Se você marcou essa alternativa, apaga disfarçadamente. Desculpa, gente, vamos lá. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriados. Gente, perfeito. Funcionamento de um filtro de barro, marca com extrema alegria, o camelo dá aquela sorriso, balança a cabeça, tudo em paz, tá? Moçadinha, mais uma. Alguns fenômenos observados no cotidiano estão relacionados com as mudanças ocorridas no estado físico da matéria. Por exemplo, no sistema constituído por água e um recipiente de barro, a água mantém-se fresca mesmo em dias quentes. Aí eu te pergunto, a sensação que nós temos é que o Enem está fazendo uma pergunta recorrente? Sim. Como eu havia dito para vocês, é extremamente recorrente as mudanças de estado físico com absorção e liberação de energia
E aqui nós temos um exemplo de uma questão que praticamente está vinculada ao que nós acabamos de fazer. Vamos responder agora com um pouquinho mais de rapidez. A explicação para esse fenômeno descrito é que nas proximidades da superfície do recipiente ocorre condensação do líquido e libera energia para o meio. Gente, condensar é passar do estado gasoso para o líquido. É uma volta, né? Você está indo de um estágio de maior energia para um estágio de menor energia. Teríamos que liberar energia. Processo exo. Se liberar energia, teria que aquecer o ambiente. Tá? Solidificação do líquido, não vamos comentar. Evaporação do líquido, retira energia do sistema. Sempre lembrando que a evaporação é um processo o quê? Endotérmico. Galerinha, marca, sem medo de ser feliz, alegria no coração. Professor, mas eu só entendi a hora que você falou bom dia. Gente, tá ótimo, né? Estamos juntos, presentes aqui, mais uma vez. Galerinha, ciclo da água, fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudança de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se atender ao ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou umidade da Terra absorve calor. Opa, você está absorvendo calor. Processo o quê? Endo, do Sol e dos arredores. Quando já absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Gente, o que ele está mencionando? Uma transformação que absorve calor, em que moléculas que estavam líquidas estão indo para o estado que? Gasoso. Bom, nós estamos basicamente já pensando em evaporação, ok? A transformação mencionada no texto é fusão, liquefação, evaporação, solidificação, condensação. Não marque nenhuma alternativa, mas se sinta bem. Gente, desculpa, mais uma vez eu não consigo, tá? Mas vou marcar, gente. Feliz? Está rolando uma evaporação, processo endotérmico, rouba calor do meio, faz o meio esfriar. Moçadinha, fica aqui essa aulinha para vocês. Nós tivemos um primeiro momento com conceitos, esse primeiro momento aplicando exatamente o que o Enem vai cobrar de vocês. Gente, essa é a nossa primeira semaninha de crise, estamos nos adaptando, tá? Peço desculpa a improvisação que a gente está fazendo. Talvez a gente tenha que ficar mais tempo na produção do material, efetivamente, do que na gravação da aula, mas é feito de coração. Espero encontrá-los o mais breve possível, na paz, né? E assim, com brilho nos olhos, assistindo a aula. Claro que tem uns que vão estar ali naquele balanço, mas o que? Sempre juntos. Valeu, gente. Beijão no coração.